24, versículo 44, nos diz assim: por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Eu estive pensando, na hora que eu chego aqui, que eu fico olhando vocês, e que eu fico ali, ajoelhada, rezando, falava com Jesus ali. Como eu olho para vocês e como eu me sinto absolutamente responsável. Mas eu me sinto tão responsável que vocês não têm ideia. Porque se a gente precisa escutar a palavra, como vocês escutaram essa frase agora, esse versículo, e isso tem que ter uma aplicação na vida. Se isso não trouxer uma mudança na sua vida, a partir de agora, não adiantou ouvir. Então a palavra de Deus, se ela não traz um movimento em mim, se ela não traz uma mudança em mim, resolveu? Nada. E quando a gente lê a palavra, estou lendo a palavra, e a palavra nós sabemos que é Jesus vivo. Então isso é um encontro com Ele. Então eu falo com Ele, como a gente precisa, eu preciso conseguir, pelo Espírito Santo, não por mim, ajudar com que isso traga na vida de vocês uma vida. Para que isso tenha um sentido para vocês. Se não, entra de cá e sai de cá. Porque nós estamos iniciando o tempo do advento. Você fala assim, mais um advento? Mais um tempo? Mais um Natal? Mais uma correria? Igual foi sexta-feira, quantos clientes atrasados no consultório, porque ninguém passava perto do BH Shopping, todo mundo nervoso, porque era o famoso, tinha um descontão aí, sei lá como é que era o negócio. Eu sei que a turma encheu e nada chegava, e o pessoal nervoso porque não conseguia passar. Falei, que necessidade é essa imediata? Não é? Mas é preciso que a gente possa escutar isso e ver como é que isso traz. É um advento que nós estamos iniciando. E todo ano, começo do advento, nós recebemos um convite da igreja. E esse é o tempo que se chama o tempo da espera. A questão maior é que, na grande maioria de nós não sabemos o que esperamos, nem se temos que esperar por alguém. Então, se eu não tenho que esperar por ninguém, ou se eu não tenho consciência disso, eu começo a imaginar que eu tenho que esperar por algo acontecer. E aí a gente fica naquela fila interminável de esperas que o ser humano tem. Espera ter um filho, espera casar, espera encontrar o príncipe, espera encontrar uma princesa, espera o resultado do exame, espera a notícia do médico, espera que chova, que faça sol, que o tempo mude, que amanhã vai ser melhor, que a crise caia, Temer suba, que soba outro, desce outro. Está sempre esperando. E a gente está esperando por algo e não por alguém. E aí a gente tem esperas maravilhosas, que nós vamos deixar surpresas, e tem esperas que a gente faz todo o investimento e ela é frustrada, horrorosa. Você fala, que coisa horrível. Não valeu o investimento do que eu fiz. Mas a espera cristã não é essa. A espera cristã é uma espera cheia de esperança. A nossa vida não pode ser como aquele filme, eu não sei se vocês assistiram, eu não assisti como filme, eu assisti como uma peça de teatro que se chamava Esperando Godot. Alguém ouviu falar nisso? Esperando Godot. Tinham dois personagens, foi uma peça de teatro que eu assisti, e os dois personagens conversavam o tempo inteiro, eles estavam esperando Godot. Mas eles não sabiam quem era, nem quando chegaria, nem por que eles estavam lá esperando. Sabiam nada, mas estavam esperando, nem sabia se Godot chegava. Então a nossa vida não é uma vida vazia de uma espera que eu não sei quem vai chegar. Não. A nossa vida é diferente, a nossa espera. O nosso convite é diferente, porque advento não é esperar por alguém que está longe, uma ausência, não. O convite é, fique desperto, acorde, para se fazer presença, diante daquela presença que nunca se fez ausência. Esteja presente diante daquele que é uma presença na sua vida, o Senhor sempre está. Então o advento é, ao mesmo tempo, memória, porque eu celebro aquele Deus que veio, mas ao mesmo tempo é presença de um Deus que vem toda hora na nossa vida. A grande questão é que na grande maioria das vezes nós estamos cegos e surdos. E aí a gente não percebe como é que Deus vem o dia inteiro na simplicidade da nossa vida.
Como é que Ele se manifesta o dia inteiro no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida simples. O Senhor se faz presente. Então, na verdade, o que eu percebo do advento é que quando Jesus fala aqui, ficai preparados, é um momento da gente pegar a nossa vida espiritual para avaliar como é que eu tenho caminhado até agora. Vamos começar um novo tempo litúrgico. Como é que está essa minha relação com um Deus vivo? Como é que eu tenho me comportado diante de tudo isso? Será que eu estou aberto, estou atento, estou vigiando? Porque a vida que não tem, se você não espera nada da vida, se você não tem por quem esperar, se você não tem um propósito, a vida não tem gosto, ela não tem objetivo, ela não tem sentido. E aí o mundo te pega e te oferece milhões de opções para preencher um vazio que você carrega dentro dele, para preencher as suas esperas, as suas ausências, e não preenche, e não vai preencher. Mas ela vai te enrolar, a mídia te cativa, é um tanto de coisa, todo mundo foi comprar um tanto de coisa, eu nem sabia que estava precisando, mas o povo comprou. Estava na última necessidade, nem sabia que estava precisando do negócio. Mas a partir daquele momento virou uma necessidade absoluta. Te fez ser necessário, absoluto. Porque vai te enrolando, porque você na verdade perdeu a noção de quem é que você espera na sua vida, de qual é o propósito de sua vida, de para quem é que a sua vida está norteada. E se a gente não tem esse propósito, nós já nos desnorteamos, já perdemos. E aí nós vamos endurecendo o nosso coração e vamos cair na confusão do mundo e fazendo igual no tempo de Noé: come, bebe, casa, faz tudo, mas não presta atenção no Senhor, que está aí, que está do nosso lado, e a gente passa o dia inteiro e não viu Ele, o dia inteiro, e não prestou atenção, e a gente fica voltado o dia inteiro para o meu projeto, para os meus desejos. Eu dou as costas para o pai e para os meus irmãos, coração fecha, falo, não tem nada com o seu problema, e não entendo que eu tenho que sair disso e abrir para o outro. Advento é para poder abrir uma brecha naquilo que você acha que já sabe, naquilo que você acha que está bom. É na hora que o advento quer abrir uma brecha para que você seja alcançado por uma alegria de Deus que não tem tamanho. Compreendem? Deus quer que a gente pare e avalie a nossa vida e fala: a minha vida tem gosto? Você tem prazer em viver? Você tem prazer em viver a aventura de cada dia? Mesmo que seja aquela vidinha de todo dia igualzinho. Você tem prazer e paixão nisso? Ou aquela água de chuchu? Como é que você está vivendo com Deus? Será que o seu propósito é caminhar a cada dia para estar com Ele e viver uma vida carregada da vontade de Deus? Ou você é um lamuriento que só reclama o dia inteiro, da hora que levanta, da hora que deita? Ou nada está bom para você e nada te basta? Ou como é que você está caminhando? O que você vê na vida? Como é que você está abrindo seus olhos, avaliando? Deus nos convida: senta aqui, faça uma releitura da vida, faça uma releitura dos acontecimentos a partir do amor que eu quero que atravesse a sua vida. Compreendem? Deus quer nos colocar diante dele para falar: se eu chegar hoje, agora, na sua vida, você está pronto? Agora, eu fiquei pensando, porque eu sempre sou a última a ter notícia das coisas, porque eu nunca tenho tempo para saber as coisas, e fiquei sabendo do acidente, não é? Lamentável, com o avião. E eu fiquei rezando por eles e pensando: Jesus, quantos estavam prontos hoje para te encontrar? Que susto foi. De repente abriu os olhos e falou: mas aonde eu ia jogar um futebol? E agora, diante do Senhor, o que apresentou? Então eu fico pensando sempre, quando eu levanto de manhã, a gente nunca sabe se volta para a mesma cama à noite. A gente nunca sabe. E você está preparado, se no meio do dia ou na manhã cedo Ele te chamar e falar: acabou, vem? Está pronto? Se não está, meu irmão, é a hora da gente começar a pensar na vida e falar: como é que nós vamos mudar isso? Como é que eu posso fazer algo diferente na minha vida? Será que a minha vida corresponde ao propósito de Deus para mim? Como é? O que eu estou esperando? Porque se eu sei que o objeto da minha espera, se o desejo da minha vida, que eu espero e tenho certeza que vou ver Jesus face a face, claro que Ele vai ter que me sustentar, porque senão desmaia, mas poder olhar nos olhos dEle, se eu tenho certeza que é isso que eu busco na minha vida, eu tenho que ter uma vida que me conduza a isso.
Então nós não podemos ter um pé no mundo e na sobra carregar Deus. Porque na grande maioria das vezes a gente leva Deus como o gênio da lâmpada. No aperto, esfrega a lâmpada e fala, faz isso para mim. Não é isso. É ter uma vida diferente, baseada nos princípios e nas coisas que Ele deseja para nós. Ter uma vida rica, uma vida de comunhão com o Pai e com os irmãos. Precisamos repensar. Precisamos repensar. Como é que temos levado? Senão nós vamos ficar igual esperando Godot, com aquela vida vazia, esperando o que? Nada. Nada da vida. Às vezes a vida limita em casar, ter filho, acabou. Só isso. Esses dias eu sacudia os residentes, semana passada, lá no CTI. Falei, a vida de vocês está resumindo nisso? Trabalhar, ficar aqui nessa residência, que vocês trabalham 13 horas quase no dia, essa loucura, correr, casar, ter menino, e só? Programar as viagens para a Europa, e só? É muito nada, né não? Não é possível que não tenha um gosto a mais de alguma coisa? Vocês não têm uma paixão? Será que tudo é aquela normose? Não pode, eu vou ter que sacudir vocês. Então, porque se Jesus não é a sua sedução, se Ele não é aquele que te seduz, que te encanta, você fica apaixonada por Ele, a vida fica nessa coisa mais ou menos mesmo. Essa coisinha bem mais ou menos, bem sonsa. Eu falo, mas a vidinha de vocês resume muito pouco e fica muito ruim. É muito pouco. Mas se eu sei que Ele é o Senhor, e que eu espero nele, que Ele é a razão de todas as coisas, mesmo que a vida esteja do avesso, eu sei que Ele só tem o melhor. E eu digo para vocês que isso não é fácil de viver, não. Porque a nossa vida cristã, ela é uma espera de muita esperança, uma espera recheada. Mas a nossa vida cristã, ela precisa de muito advento. Ela precisa de muita espera. A nossa conversão, ela é muito lenta. Porque somos muito lentos com as coisas de Deus, muito lentos. Nós não nos empenhamos. Né? A turma quer trabalhar o corpo para o verão, malha de manhã, de tarde e de noite. Convida o povo para rezar 3 vezes ao dia. Mas acho que você ficou louca. Não é assim? Então não há um empenho para a vida espiritual. Não há um empenho. E aí é na hora que a vida te pega, é que você vê aonde que está a sua fé. Hoje eu vivi o céu e o inferno em fração de segundo. Porque a gente estava sofrendo lá no CTI com um bebê, 20 dias de vida, tumor no coração. Acho que vocês nunca nem ouviram falar que existe tumor no coração. 2,7 kg, um tumor no coração. Bem, veio do interior para a gente poder tratar. Tivemos que fazer alguns exames antes para ver se o tumor não era já metástase de algum outro lugar. Não era. O exame, a ressonância magnética do coração, só tem um lugar aqui em Belo Horizonte que faz. Quase R$2.000 o exame. Por isso a Santa Casa vive quebrada, porque o SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Tem que pagar. Vai fazer o quê? O povo não pode pagar. O SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Fez o exame para que o cirurgião pudesse estudar tudo. Discutimos, rediscutimos, conversamos com a família, casal jovem, a mãe tinha perdido 2 outros meninos. E aí? Temos que abrir, não tem jeito, tem que operar. Tem risco? Tem, mas temos que tentar, vamos tentar. Aí ontem conversei longamente com essa família, e a mãe chorava muito. Eu falei, esse momento é o momento que a gente tem que crer. Deus não, a gente passa junto com Ele. Passa junto nas alegrias, passa junto na tristeza, mas passa junto, com a certeza que caminhamos com Ele, sabemos a quem pertencemos. Falei com ela, esse menino, antes de ser de vocês, ele tem uma pertença, ele é de Deus. Então vamos fazer o que precisa ser feito, não tem jeito. Vai deixar ele aqui a vida inteira? Não, ele tem que operar esse coração. E aí falei com eles, amanhã vocês cheguem cedo, fala na portaria que eu mandei chamar vocês vão subir para descer com o bebê, conversar, fica aqui com o neném, e desçam, e né, o cirurgião já tinha estado lá, já tinha conversado com eles, mas fazemos a entrega, vamos na confiança. E aí, fomos cedo, hoje descemos cedo com essa criança. Não fui eu que desci, os pais desceram, os residentes desceram, com a criança para o bloco. Uma das nossas residentes que acompanhou a cirurgia subiu igual uma louca. Filó, você não acredita, o tumor conseguiu ser inteiro retirado. Não estava conectado em nada. Foi uma festa no CTI. O povo chorava de alegria, uma emoção. Encontrei o pai, tudo certo. Aí o cirurgião me ligou. Ô Filó, você está muito animado? Não estou não. Falei, não fala isso comigo não. Ô Filó, o ventrículo direito dele praticamente não existe. Não sei se dará conta. Falei, eu sei quando abre a boca é duro, assim. Falei, não sei, Filó, já subiu com um tanto de coisa, adrenalina, etc, etc, etc. Aí de tarde eles me ligaram lá no consultório, avisando que ele havia falecido. E aí o pai me ligou. Aí o pai me ligou e falou comigo, doutora Filó, eu estou ligando para agradecer, a senhora já está sabendo que ele faleceu.
E aí a gente conversou muito, ele disse, mas doutora Filó, porque enquanto o menino estava sendo operado, eles ficaram de joelho lá na capela. Eu falei, esteja na frente do único que transforma todas as coisas. E ele me disse, doutora Filó, mas a gente tem fé porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando a gente sabe em quem a gente espera, quando a gente sabe aonde está a nossa esperança, aonde a gente apoia, a gente sabe que mesmo na maior dor, a gente sabe, fala, amém, o Senhor fez o que o Senhor tinha certeza que seria o melhor. E isso é uma caminhada que não é de um dia. Não é de um dia. Isso é uma caminhada de todos os dias. Então é preciso que a gente consiga, para poder celebrar um Natal diferente, para poder celebrar e ter uma vida verdadeira diante de Jesus, uma vida inteira diante dele, nós temos que estar prontos para o que vier. Mas sabendo que eu estou apoiado e quem me sustenta é Ele. Agora, será impossível viver isso que eu estou falando com vocês, se o Pai, nosso Pai, não nos sustentar. Então, para que a gente seja sustentado, e é uma emoção, falo isso com Jesus, todo dia que eu comungo eu falo com Ele, é uma emoção saber que o Deus que me cria, Ele me sustenta e me alimenta, com o próprio corpo. O Senhor mesmo me dá, o Senhor como comida e fala, fica de pé. Porque se Deus não nos sustentar, como é que nós vamos ficar de pé diante do Filho do Homem, igual está escrito? Como é que nós vamos estar em pezinho diante dele? Não vai ter perna. Se o Pai não nos sustentar, então por isso que nós temos que ser muito honestos conosco mesmo, diante do Senhor, como se a gente escondesse alguma coisa dele. De como é que está a nossa caminhada, como é que muito mais vezes, o mundo é muito mais sedutor, muito mais encantador do que andar com Jesus. Porque nós vimos a cruz, e a gente sabe que andar com Jesus não é vida de glória, é vida de chão batido, é vida de serviço, de doação para o irmão, só. É vida de entrega, não tem outra história. Não pensa que vocês vão ter mídia, sucesso, bacana, porque não existe isso com Deus. Com Jesus, a gente continua fazendo aqueles gestos que ninguém vê. Aquelas coisas pequenininhas. Fala, mas isso tem valor? Tem, para quem recebe, porque aquilo sustenta o outro, dá esperança para que ele continue. Porque se nós encontrarmos, e eu fico observando o quanto a gente encontra no dia, pessoas abatidas. Pessoas com o rosto sombrio, que pensam assim, minha vida já está determinada, é ruim esse mesmo, não tem saída para mim, nada vai mudar, ó vida, ó céus. Não conheceu Jesus, que tudo para mudar na fração de segundo. Ainda não entendeu como é que é um Deus que transforma qualquer coisa. Então nós não podemos, nós que já conhecemos Jesus, encontrar com alguém e deixar que aquela pessoa perca a esperança, porque se ela perder a esperança, ela morre. Não podemos deixar. Nós que já conhecemos Ele e sabemos que a vida muda, mesmo diante desse casal que sofreu e sofremos juntos, rimos juntos, emocionamos juntos e choramos juntos, nós sabemos que Deus ainda não teve a última palavra, nem já foi batizado, eu sei que está lá no céu. Fico imaginando, falei, ai neném, que inveja do que você já está vendo. Mas nós ainda não acabamos, eu fico com inveja mesmo, do bem, assim, invejinha do bem, do que Ele já está vendo. E que a gente ainda não cumpriu para estar lá. Mas eu tenho certeza que Deus restaura esse casal. E Ele é Deus, Ele pode. Ele pode fazer o que a gente não tem noção do que Ele pode. Porque Ele é Deus. Então Deus está sempre nos convocando, Ele sempre chega na nossa vida de uma forma surpreendente. Sempre Jesus chega de uma forma que nos provoca. Jesus está sempre nos colocando assim, Ele nos provoca, Ele puxa e fala, pronta? Você fala, eu acho que estou, né? Mais ou menos. Que eu ainda não fiz o trem direitinho como o Senhor mandou. Então é preciso que a gente esteja todos os dias em atenção. Por isso que o Evangelho fala, fica atento, vigia, porque vocês não sabem de nada. De repente eu chego, de repente você chega para mim, ou eu chego para você. Fica atento, descubra a minha presença, não feche os olhos para mim que estou andando do seu lado. Não feche os olhos para essa voz que está dentro do seu coração, que sou eu falando com você. Não perca a esperança, não deixe a tristeza te consumir, porque eu sou o teu Deus. Eu posso, eu mudo, eu faço todas as coisas serem novas, na hora que Ele quiser. O que nos falta? Confiança. É ter certeza absoluta desse Deus que você pode se lançar nele. E falar, é nele que eu espero, é nele que eu deposito a minha vida, a minha espera ela não é vazia, ela tem um sentido e muda toda a minha vida. Compreendem? Nós temos que dar esse gosto à nossa vida. Jesus todos os dias vem. E esse advento, então, observem como é que Jesus sempre nos busca
e nos atrai para a felicidade. Ele te atrai para a felicidade. Do que Deus quer para nós é que a gente seja feliz. Se o que você está vivendo na sua vida não te conduz para a felicidade, avalie que tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus, Ele só quer o melhor. Ele só quer o melhor. Vocês podem aguardar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu confirmo isso para vocês. Deus só quer o melhor. Muitas coisas que nós estamos vivendo é fruto da confusão que nós mesmos fizemos. Sem ter perguntado para ele se ele estava de acordo ou não. Que a gente faz primeiro, depois fala com ele, faz dar certo? Não tem jeito. Você perguntou antes? Não. Senhor, eu resolvi fazer tal coisa, então agora, por favor, dá certo, abençoa. Minha filha, não era isso que eu queria, não vai dar certo. Mas a gente não pede. É preciso conversar. É preciso entender que Deus tem sempre uma forma e Ele quer nos buscar para uma transformação de vida. Deus quer nos levar para coisas muito melhores que a gente pode imaginar. Ele sempre tem o melhor. E às vezes a gente insiste numa situação, e às vezes não é aquilo que Ele está querendo te mostrar. Ele está querendo, olha, pare e avalie a sua vida. Deus tem sempre oportunidades que a gente não pensa, porque Ele é Deus. Então Ele sempre tem novas possibilidades de vida, coisas que vão nos atrair muito mais. Deus tem. Se a sua vida não está deixando você feliz, a forma como ela está sendo conduzida, para tudo. Para tudo e assenta com Ele. O nosso maior problema é que nós estamos vivendo uma geração imediatista. Qual que é o tempo que nós temos, a paciência que temos para a espera? 0. Pois hoje em dia nós estamos acostumados com o celular na mão, um iPhone ou qualquer coisa, que você passa o dedo, está lá a resposta. Aí a gente fala com Deus e Ele fica demorando toda a vida, a gente fica numa aflição, cutuca Ele, fala, cadê minha resposta? Porque a gente confia um pouquinho nele. Muito pouquinho, porque nós temos que ter uma conduta assim. Se você deseja alguma coisa, coloca lá no coração dele, fala, Jesus, deixa eu te contar um segredo, como se ele não soubesse, eu queria tal coisa, o senhor está de acordo, mas enquanto o senhor vai decidir isso, resolver, isso está entregue no seu coração, enquanto isso o senhor me manda fazer o que o senhor precisa, e vai fazendo o que ele precisa, para ele. Quando vocês assustarem, chegará. E de uma forma, eu digo para vocês, ele é tão encantador, apaixonante, eu já nem tenho expressão mais para Jesus, porque Ele é algo que a gente não explica. Porque só Ele sabe os detalhes daquilo que você precisava. E Ele manda sempre além. Porque Ele é Deus. E Ele é sempre o Deus da abundância. Então, experimentem viver uma vida com Ele, mas uma vida de alegria. Porque o cristão, se a nossa marca não for alegria, tem uma coisa errada. Aquele povo triste, cabisbaixo, não pode ser de Deus, hein? Por que você está nesse desânimo, minha filha? Tomou o quê hoje, envenenado? Está ruim? Assim, ranzinza, mal-humorado, rancoroso. O que é isso, gente? Não conversou com o chefe hoje? Não conversou com Jesus? De jeito nenhum. Porque se tivesse conversado com Ele, a vida estaria melhor. Eu tenho certeza disso. Porque a gente precisa entender como é que Ele nos precede. Como é que Ele toma conta de todas as coisas. Como é que Ele vai à nossa frente. Como é que se você falar alguma coisa com Ele hoje, você chegar na sua casa, Ele já fez para você. Experimentem isso. Vocês vão ver como é que Ele é. Ele é algo encantador. Porque Ele só quer o nosso bem. Ele só quer o melhor, Ele só quer a vida melhor para nós. Então quando a igreja nos sacode para falar, para, povo de Deus, para, e veja a sua vida de cristão. Se ela corresponde ao seu nome de cristão, que caminha nesse mundo como, está nesse mundo, estamos inseridos aqui, temos que fazer as coisas daqui, mas somos cidadão do céu, não pertencemos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, somos de lá. Mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o melhor. Como é que você está caminhando? Nós já estamos chegando em dezembro, está começando um outro tempo. Está atenta para o Senhor? Está atenta para os sinais que Ele está te dando? Então, a postura nossa, com o advento, ela tem que ter 2 ângulos, tem que ter 2 olhares. É uma postura vigilante, porque eu tenho que ter um olhar no horizonte para o que vem, mas eu tenho que estar atento para a delicadeza de cada momento. Então eu não posso ficar só com o olhar lá, esperando o extraordinário, que vai acontecer algo extraordinário, e perder Jesus o dia inteiro fazendo aqui. E nem posso ficar só aqui, sem estar com o olhar para lá. Então nós precisamos desse equilíbrio, do máximo e do mínimo, conter essas 2 coisas, ser divino. É preciso que a gente compreenda isso, que a gente tem que estar atento, porque eu sei qual que é a minha proposta, qual é o propósito de Deus na minha vida, mas tem que estar atento para que em cada minuto eu veja o Senhor falar, agir, em cada situação. Falo, o que o Senhor está querendo falar aqui? Como é que o Senhor está querendo que eu me comporte aqui? Estar em sintonia fina
Então, advento é isso, é estar em sintonia fina com Deus, é estar ligado nele, é estar atento. Porque quando você ama, é interessante. Quando você ama, você conhece o cheiro. Você conhece o barulho do carro. Você conhece a sombra. A forma como a pessoa pega na chave, você fala, é ele. Estou falando mentira? Não. Quando você ama. Quando você não está nem sabendo quem é, pode chegar, fazer barulho, você nem viu. Mas quando é o amor que te chama, você reconhece. Você reconhece antes dele chegar. Isso é coisa linda, é criança esperando a mãe chegar. Quando ela, depois de 7 meses dela, 8, 9, que a mãe é a razão única da vida dela. Se a mãe trabalha fora e ela sabe o horário que a mãe vai chegar todo dia, ela já puxa quem está cuidando dela para a beirada da porta. E fica olhando a fechadura mexer. Ela não sai daquele lugar, porque a mãe vai abrir a porta. Isso é amor. E isso é que a gente tem que fazer com Jesus. A gente tem que estar ligada a falar, deixa eu ver se ele deu algum sinal. Sentir o cheiro dele, saber que ele passou por ali. Estar atento ao Senhor, que venha a todo momento. Para quê? Para nos fazer feliz, para nos dar o melhor, para abrir os nossos olhos, para enxergar aquilo que a gente não está vendo. Ele fala, você não está enxergando, não, deixa eu te mostrar. É porque você está ficando com os olhos fechados, você está ficando com o coração duro, insensível, você está sendo enrolado pelo mundo, o mundo está te enrolando. Deixa eu te dar outras coisas, muito mais leves, muito mais suaves, porque eu sou teu Deus. Ao dia que entendermos isso, como eu gostaria que vocês entendessem isso, que a gente não sabe o momento que o Senhor virá. Eu digo, ele vem a todo momento. Ele vem a todo momento nos encontrar. Que ele nos conceda a graça de ter uma preparação diferente nesse advento. Que a gente esteja muito atenta, muito afinado, muito ligado no Senhor. Igual música, né? Com o seu ouvido afinado para perceber aquela vozinha do Senhor te conduzindo. Quando ele vai falar no seu ouvido aqui, esse é o caminho. Não se desvia, não desviais nem para a direita nem para a esquerda. Anda reto. Vocês vão ouvir o Senhor te conduzindo e falando, faça isso. Esse é o caminho. Quantas coisas o Senhor vai te induzir, vai te levar, vai te mostrar. Quantas coisas ele vai te sugerir, porque ele é muito delicado, ele sugere. Não impõe. A delicadeza dele é demais. Foi muito bem criado, teve uma mãe que criou. Então ele foi bem criado, ele não nos invade. Mas que a gente pudesse ter a graça, né? Porque tudo é graça. Ter a graça nesse advento, de estar atento, de estar a cada dia pronto. Levanta de manhã e fala, estou pronta. Se o Senhor quiser me levar hoje, estou pronta. Estar pronto para o Senhor. E aí eu queria voltar a insistir num assunto, que nem é Eucaristia hoje, né? É confissão. Eu vou tornar a insistir sobre esse assunto. É preciso que, para a gente estar mais afinado, mais atento a tudo que o Senhor nos fala, é preciso que a gente esteja curado de tanto pecado. Então é preciso que a gente confesse mais. Não podemos, como cristãos, confessar uma vez por ano. Nem uma vez, nem 3 vezes por ano. É muito pouco. Se a gente precisa do caminho da santidade, que é o caminho de ser filho do Altíssimo, nós precisamos confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Você vai falar, Filó, isso é impossível. Tudo é impossível se Deus não conceder a graça. Porque nada para nós é mérito. A gente não faz essas coisas porque a gente é bacana. A gente faz as coisas porque Deus permite. Porque Deus nos concede a graça. Quando é que Ele concede a graça? Quando vocês pedirem. Simples. Ele não vai dar uma coisa que vocês não pediram. Mas peçam. Fala, Jesus, e nem eu estou entendendo direito que esse negócio que a Filó fica falando de confissão, não. Mas conceda, que Deus possa nos conceder a graça da confissão. Que a gente possa passar pelo tribunal da misericórdia uma vez por mês. Estar diante da misericórdia dele, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa caminhar, porque tudo que a gente deseja na vida é poder contemplar a Deus. É Deus, eu me dou e Ele se dá a mim. Ter mais intimidade. Mas como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não estou preparada para estar perto dEle? Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda, né? Período do advento, vamos nos preparar, para que a gente seja pronto para estar diante de Deus, em pé diante dEle. A graça de estar atento ao Deus que nos fala, ao Deus que pode suscitar tanta coisa na nossa vida, e pedir a graça da confissão. Que Ele nos conceda. São muitos presentes para Deus nos conceder. E que a gente, se Ele conceder, não adie. Não fala, quem sabe depois? Quem sabe ano que vem?
O único dia que nós temos para ser feliz é agora. O único dia que a gente tem para estar diante do Senhor é agora, é esse momento. Para Deus não existe ontem nem amanhã. O momento que Deus quer te ver é agora. O momento que Ele quer que você está sintonizado com você, apenas para poder revelar na sua vida qual é a largura e a profundidade do amor dEle, é agora. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça, que a gente possa começar a tomar consciência de que tanto amor recebemos desse Deus a cada dia. Que Deus é esse, de amor e misericórdia, que cuida, que você nem levantou, Ele já preparou o seu dia. Esteja atento para esse Deus de amor, para vocês poderem perceber quanta coisa Ele quer te revelar. Eu digo que é só coisa bacana, é só porque Deus só tem o melhor, mesmo que no início não pareça ser. A nossa confiança nele tem que ser como uma criança, incondicional. Confiar nele, se lançando nele, falando, eu sei que sou filho um pouco. A partir
versículo 11 a 12. 2, versículo 11 a 12. Que vai repetir, colocando em.
Gente, se Deus conhece diferente. Talvez eu tenha errado.
Ele criar a cada dia. Começa de novo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de João é quando Jesus fala sobre a Eucaristia, né? Sobre ele ser o pão da vida. E no domingo nós encerramos a última etapa, que começou quando ele faz a multiplicação dos pães, depois todas as curas que ele fez lá na sinagoga, e depois quando ele fala: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quando Jesus fala isso, diante dele estava uma multidão. Vocês imaginem que aquelas pessoas naquele momento não tinham a menor condição de compreender isso que ele falou. E parecia um canibalismo, né? Como é que nós vamos comer a carne desse homem, tomar o sangue dele? Então a turma foi embora. Porque Jesus não deu um jeito de amenizar a história, nem de
de explicar melhor tudo isso. E aí uma turma foi embora, uma turma ficou. Uns acreditaram, outros não. E é assim até hoje, né? Em todas as épocas, em todas as fases da história, o cristianismo continua sendo um escândalo, né? Muitos acreditam, muitos não. E assim a gente continua caminhando. Mas quando Jesus olha para os discípulos dele, aquela turminha mais pertinho dele, Jesus faz uma pergunta para eles, que ele diz assim: não quereis também vós partir? Você imagina o susto que eles tomaram, né? Ficou os 12, Jesus olha para eles e fala assim: vocês também não estão querendo ir embora? Todas as vezes que vocês escutarem uma pergunta de Jesus direto, essa pergunta é para nós. Essa pergunta hoje é para inquietar o seu coração, o meu coração. Essa pergunta é para nos fazer nos posicionar. E vós também não quereis partir? Jesus, ele não quer conosco, gente, uma relação superficial. Nem muito menos ele quer uma relação conosco que seja de uma euforia de um momento, fala: uau, eu creio. Deus quer de verdade que a nossa vida inteira esteja sempre sobre o seu querer e sobre a sua santíssima vontade, sobre o olhar dele em tudo. Deus não quer que a gente apresente algumas coisas, outras não. Porque a fé é um dom que Deus dá para cada um de nós, é gratuito. E nós, em contrapartida, respondemos a isso. Respondemos como a forma de uma entrega total, radical, a Deus. A questão é que a gente precisa de duas coisas. A gente precisa aprender a palavra de Deus, mas a gente precisa do silêncio. E a gente vive numa sociedade muito barulhenta, né? As nossas igrejas são barulhentas. Observa quando vocês entram na igreja para uma missa. O pessoal parece que está numa igreja ou dentro de um shopping center. Estamos perdendo a noção do mistério. Porque hoje nós sabemos que quando Jesus falou do corpo e sangue, que ele faria uma vida de doação, de sacrifício, e naquela quinta-feira ele iria instituir a Eucaristia, que seria para o nosso alimento. Ele estaria dando a vida dele em função da nossa vida, para que a gente tivesse vida. E eles não poderiam compreender. Mas hoje, ainda dentro dos cristãos, quantos de verdade acreditam que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia que vocês acabaram de receber? Isso é uma queixa de Jesus. Ele fala, hoje eu repeti isso várias vezes: o dia que os meus filhos acreditarem que eu estou vivo ali, as igrejas não caberão. Não caberão. Mas como é difícil perceber, como é difícil a gente, quando Jesus faz essa pergunta, falar: gente, acompanhar Jesus é muito difícil. Ou a gente desiste dele, ou alguns tentam adaptar as palavras de Jesus para o mundo de hoje, para as situações. E isso Jesus não vai mudar de forma alguma. A quem iremos, né? Ele fala: não quereis também vós ir? Quem dera a gente tivesse a firmeza de Pedro, que fala com ele: Senhor, mas aonde nós vamos? A quem nós vamos? Quem vai matar a nossa sede? Quem vai matar a nossa fome? Mas eu não digo de uma sede de água. Aliás, é uma dificuldade imensa, porque quando a gente tem sede física, é mais fácil reconhecer, não é? Você está com sede, a boca está seca, você vai e toma água. Mas o quanto que é difícil para nós reconhecermos que temos sede de Deus, a sede espiritual. Então a gente não reconhece, é difícil reconhecer a nossa sede espiritual. É difícil reconhecer que nós, na verdade, nós temos sede
é uma sede existencial. Então a gente não percebe que temos uma sede existencial. A gente vive no que se chama de alguém encontra com você e fala assim, está tudo bem? Você fala, tá, aconteceu nada? Não. Sabe aquela vida que eu chamo de água de chuchu, rala, né? Mas aquilo que a gente não tem uma vivacidade, que você não tem uma alegria, que você não tem uma entrega, que você não tem uma paixão. Você vive a vida espiritual como se tivesse dado a primeira no carro e ele vai sozinho. Não há uma busca, não há um desejo. Então você se sacia com o que é dado ali. Mas na verdade todos nós temos uma sede maior. Como é difícil reconhecer que a nossa vida espiritual está assim mais ou menos. A gente se contenta muito somente em ouvir o que foi dito na igreja, participar às vezes de um grupo de oração e mais nada. Então por que a gente precisa do silêncio? Que eu preciso primeiro de me auscultar. Qual é o seu desejo mais profundo? Não temos que confundir desejo com necessidade. Necessidade é o que o seu dinheiro te paga. Desejo é algo mais profundo. Na verdade, o ser humano deseja ser amado, ser reconhecido, ser olhado, ser buscado. É isso, nós desejamos ter um lugar na vida de alguém. Algo que nos sacia. Nós temos um desejo de ser amados infinitamente. E a gente busca o amor aonde ele não está. A gente coloca o nosso desejo de ser amado no outro, que também é finito como eu, e vai acabar. Aonde está isso que pode alegrar o meu coração, que pode me realizar, que pode encher a minha vida? Só tem um nome, é Jesus. Mas caminhar com ele exige renúncia. Exige muitas vezes eu ter que abandonar algumas coisas que eu não queria. E a gente fala, é muito difícil andar com ele. Então a gente é sempre chamado a sempre renovar e rever nossa caminhada para ver como é que está o nosso caminho de conversão. Eu preciso aprender a ler a palavra, a meditar a palavra, a obedecer a palavra, confiar e esperar. Nós não fazemos espaço. Então a gente vive com uma vida espiritual na superfície. A gente não mergulha, a gente não aprofunda, a gente não investe na nossa vida espiritual. Falei alguma mentira? Não lemos, não meditamos, não paramos para estar diante do silêncio. Deus habita em nós, no silêncio mais profundo da nossa alma. Deus habita. Como é que eu vou reconhecer se a gente calar? Mas não é calar a boca, isso é fácil. Mas eu preciso silenciar os pensamentos, os sentimentos e me encontrar, em ficar em adoração àquilo que habita. Vocês veem o tanto que é difícil a gente parar depois que recebe a Eucaristia e ficar em adoração a esse mistério que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos olhar por uma hóstia branca, parece um pedaço de pão, e entender que ele tem Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É um mistério. Mas diante do mistério que eu não explico, eu adoro. Eu me calo. Eu me permito ser preenchida. Eu me permito ser trabalhada e transformada. Mas Jesus exige de nós de verdade que a gente se posicione. De verdade a gente tem que saber o que nós buscamos, aonde nós queremos matar a nossa sede. No mundo onde te mostra um monte de coisa que não mata a sua sede, um monte de ilusão, um monte de nada. Aonde estamos buscando e às vezes caminhando com uma insatisfação, às vezes entristecidos, às vezes deprimidos, às vezes sem achar sentido na vida, porque quem dá o sentido verdadeiro é Ele. E às vezes a gente está buscando a vida em tantos outros lugares que Ele não está. De verdade, quando Jesus pergunta isso, aqui é da gente tremer. Não quereis também vós partir? De verdade, qual é o seu desejo?
honestamente você com você diante dele. O que você quer da sua vida? Por que você vem aqui na terça-feira? Somente para ouvir? Não, é mais do que isso, tem que ter mais. Hoje está frio, tem que ter mais. Tem que ter algo que tem que mexer com o nosso coração, nos provocar. A palavra de Jesus, ela tem que nos tirar da nossa zona de conforto, ela tem que nos provocar. Como é que é a minha caminhada espiritual? A minha caminhada espiritual é só isso, mais ou menos? É só uma missa de domingo? É só escutar o que me dizem aqui na palavra? Se a gente tem feito algum movimento de realmente ser saciado por Ele, entender que a nossa existência tem sentido com Ele, mas é um sentido de verdade. Não podemos conviver com Jesus fazendo com que Ele seja o nosso amigo da sala, porque na sala é tudo polido, tudo arrumado, tudo organizado. Eu levo a melhor louça para servir a visita. Jesus tem que ser o amigo da cozinha, do meio da panela, das caçarolas. É o amigo da intimidade. Com que consciência nós caminhamos neste mundo? Então o processo nosso de conversão, gente, ele é diário. Ele não é de vez em quando. Eu sempre tenho que pensar, eu quero caminhar com Deus, é Ele a quem eu quero ir, é Ele que pode saciar a minha fome de ser amada, de ser querida, de ser vista, de entender que minha vida tem um propósito, tem um sentido. Como é que eu estou conduzindo o meu caminho? Será que eu também, como os discípulos, eu vou embora? Quantos têm deixado a igreja? Quantas pessoas que vocês conhecem perdeu a paixão? Não, também escutaram como a gente, mas não silenciou para que a palavra pudesse germinar. É preciso, diante dessa palavra, que essa palavra tem que tocar o coração de vocês pensarem nela. Não quereis ir embora também? Ou quer levar uma vida de compromisso comigo, assumir uma vida para que a sua vida seja a extensão da minha, para que na sua vida possa continuar o processo de salvação? De verdade nós queremos nos comprometer com Ele? De verdade nós queremos ser essa extensão da misericórdia? De verdade eu quero aprender a amar a Deus acima de tudo e entender que somos todos irmãos? E temos que aprender a cuidar uns dos outros e ajudar a caminhar na alegria, no amor, aprender nas artes difíceis da vida, que é amar. Acho que não tem uma coisa tão difícil quanto aprender a amar, porque o resto decorre daí. Porque se eu amar, eu não vou trair, eu não vou magoar, não vou ofender, não vou roubar, não vou falar mal, tudo aí. O princípio básico é amar. Como é difícil treinar, como é difícil na minha luta contra o meu egoísmo, sair daquilo que sacia somente o meu eu, para permitir me esvaziar e deixar Deus ser Deus em mim. Isso é um trabalho de uma vida. Mas se eu não parar para entender essas coisas e falar, hoje eu preciso estar em silêncio, diante do silêncio. Não é um vazio, não é um silêncio vazio, é estar diante, na consciência que eu estou diante daquele que me olha. E quando eu entendo isso, é aquele olhar que me atravessa. Jesus é o olhar que me atravessa e que me põe de verdade diante da minha nudez. Que eu queria falar como Pedro, vocês querem ir? Não, mas aqui iremos, sabendo que eu não sou capaz, Senhor, que eu tenho miséria, fragilidade, medo, mas eu confio que o Espírito Santo poderá fazer o trabalho em nós, que o Espírito Santo pode nos ajudar em cada conversão, em cada Eucaristia eu poder dizer a Ele, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé, me ajuda de verdade a não ter uma existência vazia, me ajuda de verdade a não estar na igreja só no corpo, me ajuda a estar inteira naquilo que eu estou fazendo. Abre meu ouvido para de verdade ouvir, abre o ouvido do meu coração, para que de verdade eu acolha a sua palavra e que ela gere vida em mim, porque se ela não gerar vida em mim, ela não me converte. E aí Jesus fica uma figura do passado, e ele tem que ser algo que é para agora. Essa palavra eu tenho que pensar em Jesus olhando para mim, falando, não quer ir embora não? Pode ir se quiser. Ele não tira uma vírgula. Será que a gente de verdade reconhece que Ele é o Santo de Deus? Que Ele é aquele que atravessou o universo para vir nos buscar?
Atravessou o universo para nos contar que temos um Pai, que a nossa vida é uma vida bem-aventurada, porque é desejada, querida e sonhada por Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com o tempo que Ele está nos dando. A gente está passando a vida deitado ou lamuriando. Acordem. A sensação que eu tenho é que o mundo dorme. Acorda. Carregue em você uma alegria de existir, ainda de poder ser alimentado pelo seu Deus, não só pela palavra, mas pela Eucaristia. E fala com Ele que possa cumprir em mim aquilo que o Senhor sonhou quando me criou. Não permita passar ao largo da sua vida verdadeira, daquele projeto que o Senhor tem para você. Não fique parado naquilo que você quer, mas coloque aquilo que você quer diante de um querer maior. Fala: Jesus, eu estou pensando nisso, está de acordo? Isso faz parte do seu projeto para a minha vida ou não? E não tenha medo de desistir se aquilo não fizer parte do projeto dele, porque não tem ninguém que nos ama como ele. Então, na verdade, Jesus tem sede e fome da nossa alma. Ele tem um desejo imenso de transbordar o amor que Ele tem para você, para cada um de nós. Ele tem desejo de passar para você o Espírito dele, para falar: caminha na alegria de ter uma pertença a Deus. Deus não quer que a gente pertença pouco, é pertencer inteiro. Falar: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que me criou, ainda me alimenta de graça. Ele fala: ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo meu Pai. Ah, se a gente soubesse quem é que de verdade nos busca, né? Ele fala: e se de verdade vocês entendessem que cada vez que vocês comungam, vocês vão viver por mim, como eu vivi pelo meu Pai. Que dia que nós vamos entender que a gente vive de Jesus e para Jesus? A gente vive de e para e por Ele. Hoje é o dia da Sagrada Face, é o dia que a gente faz aquela oração belíssima, e que a gente fala do nosso desejo de viver, meu desejo de viver convosco, por vós, em vós e para vós. Quão distante é viver isso de eu falar para poder viver, se eu não trabalhar de verdade a minha conversão diária, se de verdade eu não escutar a palavra e falar: isso quer dizer o que na minha vida agora? Aonde que hoje eu fico fugindo de Deus e falando: eu não quero viver bem, não é bem dessa forma, eu gostaria de pular alguma coisa. Isso me compromete. Falar que eu amo o Senhor, viver para Jesus e abrir mão de algumas coisas, às vezes a gente ainda não está preparado, mas tudo isso é graça, e a gente precisa pedir a Jesus a graça, de verdade, a cada dia, Ele nos conceder a graça da nossa conversão. Me ajuda, Senhor, trabalha comigo, trabalha em mim. Eu quero ser como o barro nas mãos do oleiro, faça e refaça aquilo que não está bom. Olhe os meus caminhos e veja se eu estou tomando um caminho que não vos agrada. Me ajuda a cada dia a não deixar de rezar, a estar em comunhão com os sacramentos. Me ajuda, porque eu quero um progresso espiritual. Me ajuda, mas sem a sua graça eu não consigo. Vamos pedir a Jesus e a Mãe Maria, Santíssima Mãe, que foi a mulher da excelência do silêncio, não o silêncio vazio, mas ela sabia, né? Diante de quem estava, cheia de quem ela estava. Vamos pedir a Deus que nos dê consciência dessa presença dEle em nós, e que a gente possa aprender a silenciar, para que a palavra possa nos fecundar, e para que Deus possa dar muitos frutos em nós, não por nós, porque a gente não pode nada, mas por Deus a gente possa dar frutos de vida para o outro, ajudar o irmão na caminhada. O fato da gente vir aqui rezar, o fato da gente vir à Eucaristia, o fato da gente frequentar os sacramentos, tem que gerar vida em nós e naqueles que convivem conosco. Nós temos que despertar nos outros, pela graça de Deus, um desejo. Vamos pedir ao Senhor que a gente não viva a nossa vida espiritual assim numa normose, assim, aquele povo que está vivendo morno. Não sejam mornos. Vamos viver na alegria, no calor de uma paixão, viver na alegria de ter uma pertença.
na alegria de poder receber o alimento de Deus, na alegria de saber que Ele é aquele que caminha conosco, aquele que não nos abandona, aquele que está conosco. Aqui quando eu digo a Ele, Senhor, eu não sou capaz, como eu gostaria de falar igual Pedro, a quem eu vou, como eu gostaria de ter certeza que é somente o Senhor que é a razão da minha vida. Como eu gostaria de não ser mais seduzido, iludido pelas coisas do mundo, de estar aqui, mas com a consciência que eu não pertenço aqui, de viver aqui na liberdade, ser livre em relação a todos os bens que o Senhor me dá. Me dá a graça do desprendimento, me dá a graça de entender que ter o Senhor é a maior riqueza da vida, me dá a graça de entender que nesse mundo a maior riqueza é te amar e ser amado por ti. Essa é a grande riqueza da nossa vida, é ter um Deus que nos ama e poder amá-lo. É isso que nós temos que aprender, só isso basta qualquer coisa na vida. O dia que aprendemos a dividir tudo com Ele, passar a nossa vida diante dEle e falar, não quero uma conversão superficial, Jesus, não quero ter uma relação com o Senhor de superfície, de como é que vai, tudo bem? Não, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, mas entre de verdade, e que tudo na minha vida esteja submetido ao vosso olhar e à vossa santíssima vontade. Vamos pedir a Jesus essa graça por intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa dizer a Ele como Pedro, a quem iremos? Dizer a Ele, somente o Senhor é a nossa fonte de vida, somente o Senhor sacia a nossa fome, somente o Senhor mata a nossa sede. Que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora e pela ação do Espírito Santo, os nossos corações possam queimar no fogo desse amor que tem um desejo de transbordar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.